hoje eu quero falar sobre santificação. Santificação. Quando Deus, Ele nos salvou, Ele nos chamou para uma vida de santidade. Ou seja, Ele nos salvou para sermos santos. A palavra santo significa separado. Ele nos separou do mundo de pecado para que nós possamos assim viver uma vida segundo o seu propósito, segundo a sua santa vontade. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, está dito assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais das prostituições e que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. A santificação, ela é um ato e ela é um processo de vida. A santificação como um ato nós a recebemos no momento exato em que nós aceitamos ao nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós nascemos de novo. Segundo Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E ele perguntou o que seria esse nascer de novo. E Jesus disse que o que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo entra em nós, ele promove um novo nascimento em nós, porque ele gera em nós uma nova natureza, a natureza de Deus, a natureza do céu. E então, a partir daí, o Espírito Santo começa a nos conduzir a uma vida de pureza, uma vida de santidade, a uma vida de identificação com Deus. Porque o Espírito Santo agora começa a criar em nós novos desejos, desejos que sejam de acordo com a vontade de Deus. E então, nesse momento nós recebemos a santificação como um ato da graça de Deus. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 14, que sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor. Então a santificação como um ato é para que nós possamos morar com Deus. Caso nós morramos, antes de nós termos desenvolvido essa santificação como um processo da nossa vida. Aquele ladrão lá na cruz, por exemplo, tão logo ele aceitou Jesus, ele já morreu. Quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E então ele recebeu a santificação como um ato para poder entrar no reino dos céus. Mas nós temos que desenvolver também a santificação como um processo de vida. Quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, mais nós vamos nos desapegando deste mundo, mais nós vamos nos tornando parecidos com Deus, mais nós vamos abandonando as coisas que não agradam ao Senhor, abandonando a mentira, a inveja, o orgulho, abandonando as palavras torpes da nossa boca, os desejos lascivos da nossa carne, para que assim nós nos tornamos cada dia mais parecidos com o Senhor. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador do Senhor Jesus. Você está imitando a Jesus Cristo. Você está se tornando um homem, uma mulher, uma pessoa parecida com o Senhor Jesus, que fala como Ele, que age como Ele, que perdoa como Ele, que ama como Ele.
Isto é santificação. É nós nos tornarmos cada dia parecidos com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que os discípulos em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, ou seja, alguém parecido com Jesus. Então as pessoas de Antioquia olharam para os discípulos e disseram: vocês se parecem com Jesus. Vocês são muito iguais a Jesus, muito parecidos com Ele. E é esse o propósito de Deus conosco, que nós nos tornamos pessoas parecidas com o Senhor Jesus. Quanto mais nós imitarmos a Jesus, mais parecidos nós seremos, mais parecidos com Ele. Então, a gente faz isso a cada dia. Cada dia que passa, nós vamos absorvendo o desejo de Cristo na nossa vida. Cada dia que passa, querido, nós vamos fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai crescendo dentro de nós. A santificação, como um processo de vida, ela leva tempo. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, ainda existe muita coisa na nossa vida que não agrada a Deus. Às vezes existem mentiras, orgulhos, falsidades, prostituições. Mas à medida que nós vamos crescendo em Cristo, nós vamos deixando essas coisas para trás. Nós vamos abandonando essas coisas, porque nós entendemos que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E então, nós vamos crescendo em Cristo, crescendo em Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele agora vai operando essa santificação em nós. O apóstolo Paulo fala das duas naturezas que está em nós. Em Gálatas capítulo 5, ele diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque o Espírito quer que nós façamos a vontade de Deus. A carne quer que nós façamos a vontade do nosso corpo, da nossa carne pecaminosa. E então nós precisamos de cada dia fazer a vontade do Espírito Santo que habita em nós. E assim então, essa santificação vai crescendo dentro de nós. Então entenda que nós estamos vivendo uma luta, nós estamos vivendo uma batalha. Quantas vezes alguém fala uma coisa, tem uma atitude conosco, e o nosso desejo como seres humanos é de nos vingarmos. O desejo como seres humanos é ir para cima daquela pessoa e descontar aquilo que ele está falando conosco. Mas o Espírito Santo de Deus está falando com nós: deixa isso para lá. Você agora é um servo de Deus. Você agora é uma serva do Senhor. Entenda que a vingança pertence a Deus e não a nós. Por quê? Porque nós estamos nos tornando parecidos com Cristo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele quer encontrar uma igreja santificada, lavada, purificada pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Então entenda, querido, o Espírito Santo está trabalhando para tornar você cada dia mais uma pessoa parecida com Jesus, parecida com Cristo. O Espírito Santo está desenvolvendo em nós, então, esta vontade de Deus, a nossa santificação. Temos que entender a cada dia que o nosso corpo, ele não pertence mais a nós. Desde o momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus, o nosso corpo pertence a Deus, pertence a Cristo e não a nós mesmos. E que a cada dia nós temos que consagrar a nossa vida a Deus, consagrar o nosso corpo ao Senhor, deixar que Cristo
deixar que o Espírito Santo nos domine, deixar que o Espírito Santo domine os nossos olhos, os nossos lábios, que Ele domine os nossos pensamentos, que todo o nosso ser seja dirigido, seja dominado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Deus está fazendo uma grande obra em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz: aquele que começou em vós a boa obra, Ele completará esta boa obra até ao dia do Senhor Jesus. Então entenda que nós recebemos a santificação como um processo no dia em que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, mas nós estamos desenvolvendo esta santificação através da mortificação da nossa carne, da nossa própria vontade. Nós estamos crucificando a nossa carne com as suas paixões e com as suas concupiscências, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, a Tua palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós entendemos, Pai, que o Espírito Santo que habita em nós, Ele está combatendo contra os desejos carnais que habitam dentro de nós, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, para que nós possamos assim crucificar a nossa carne com as suas paixões, com as suas concupiscências, para que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida, meu Deus. Portanto, meu Deus, o Senhor está limpando os nossos lábios de toda palavra impura. O Senhor está limpando os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, para que a cada dia, Senhor, nós nos tornamos mais e mais parecidos com o Senhor, mais e mais parecidos com Jesus Cristo, assim como os discípulos que em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, porque as pessoas olharam para a face dos discípulos e eles viram o quanto eles se pareciam com Jesus, na sua maneira de ser, de falar, de agir, de amar, de perdoar. E é assim, meu Pai, que o mundo também tem que olhar para nós e ver Cristo na nossa maneira de viver. Isto é a santificação que está sendo operada na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a vencer esse mundo com as suas paixões, com os seus desejos, ó Pai. Nos ajuda, Pai querido, a viver uma vida, Senhor, que glorifica e que exalta o Teu santo nome de amor, Pai. Porque quando o Senhor voltar para buscar a Sua igreja, Pai, é assim que o Senhor quer nos encontrar, vivendo uma vida de santidade, que glorifica e que exalta o Teu santo nome. Nós oramos, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe os Teus filhos, as Tuas filhas, ó Pai, que estão nessa luta contra a carne, Senhor. Às vezes dá vontade de ter atitudes que não agradam o Senhor, de falar coisas que não agradam o Senhor. Mas cada dia, Pai, eles estão, meu Pai querido, crucificando a carne deles, ó Pai querido, para fazer a vontade do Senhor. Porque é isto que nós devemos fazer. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nós venhamos nos abster de todo o pecado, meu Deus querido, para que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Viva uma vida de santidade. Procure cada dia ser mais parecido com o Senhor Jesus. Nós temos que crucificar a nossa carne com as suas paixões, com as suas concupiscências, para que a graça do Senhor prevaleça na nossa vida. Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia na paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus.